244 afastamentos por dia. Esse é o número de afastados de profissionais da limpeza. Olha isso, muito impactante e muito importante para o seu vestibular, porque nesse vídeo eu abordarei assuntos, por exemplo, como precarização do trabalho e também expectativa de vida. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades daqui do canal Geoatual, o canal mais divertido, interessante e informativo de todo esse YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui. E olha só, em esse assunto que ele é super atual e também com certeza cairá. Por que vai cair? Principalmente agora em 2021 teve uma reforma trabalhista, onde você flexibilizou um pouco mais a lei trabalhista, onde você prorrogou o prazo de fazer alguns pagamentos para os funcionários e, claro, quem que se ferra? Para não falar outra coisa. Claro, é o pobre. Bom, então, começando, né? Infelizmente, o processo e até mesmo o cenário que tem acontecido aqui no Brasil é a transformação daquele funcionário, daquela funcionária que era CLT em PJ. Mas para nós entendermos esse trajeto, nós precisamos entender um outro conceito, que é a questão da precarização do trabalho. Bom, o Brasil ele está em uma estrutura totalmente desigual. Olhando então esse cenário, o que vai nos refletir? Bom, uma pequena galera que é elite vai ter bastante dinheiro para consumir, mas uma boa parte da galera não tem dinheiro, é a galera pobre. E o que isso afeta no sistema produtivo? Bom, então o setor de serviço ele precisa cada vez mais oferecer um trabalho mais barato. E como ele vai oferecer um trabalho mais barato, um serviço mais barato? Pagando menos para os seus funcionários. Mas se eles não podem pagar muito a menos, o que eles vão fazer? Bom, peraí, eu tenho que pagar menos o meu funcionário, mas eu não posso diminuir o salário, porque já é baixo. Então o que eu posso fazer? Bom, então eu quero pagar menos impostos. Pagando menos impostos, ou então a pessoa ela deixa de pagar como regime CLT, carteira registrada com todos os benefícios, ou então contrata uma empresa terceirizada, ou seja, uma terceira pessoa, uma terceira empresa. Então, ela vai contratar os funcionários de uma outra forma, de um outro regime. E o porquê eu estou falando isso para você? Por exemplo, funcionários da segurança e também funcionários da limpeza, o que acontece com essas duas categorias que é a que mais sofre e menos tem dinheiro? Ambos, eles vão ser contratados por uma empresa que é contratada por uma empresa maior. Então, para essa empresa não desbancar muito dinheiro, ela vai contratar essa empresa que vai oferecer um valor muito baixo. E por que oferecer um valor muito baixo? Porque está contratando funcionário em outros regimes trabalhistas. E isso vai gerar um impacto muito grande porque vai ter uma desigualdade social. Você vai ter essa precarização. Reduz totalmente o custo para você vender o seu serviço ou o seu produto de uma forma muito mais barata. Só que, claro, o problema é que aquela população que vai consumir aquele serviço e aquele produto é a mesma que está recebendo cada vez menos nos países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos, por exemplo, Brasil, que é o caso de país em desenvolvimento. E aí, quando nós estamos falando sobre toda essa questão de precarização, nós temos que pensar o seguinte: há uma segregação enorme. Como assim? Inclusive em instituições públicas, há uma certa terceirização de alguns serviços e ainda assim, olha só, nós temos a terceirização de um setor de serviço e esse mesmo setor também tem os concursados, ou seja, a galera que prestou um concurso público. Ambos realizam o mesmo cargo, só que quem é terceirizado recebe muito menos e olha só o pior. Essa pessoa que ela é terceirizada, ela não pode frequentar os mesmos ambientes que a pessoa concursada. E geralmente essas pessoas terceirizadas, elas terão uma qualidade dessa infraestrutura que eles podem acessar muito pior, muito mais precário. E aí está esse grande número de 244 afastamentos por dia da galera de limpeza, principalmente. Outro detalhe importante, hein? Minas Gerais, o que aconteceu? Cerca de 62%, olha só, 62% dessa população internada por Covid é funcionário da limpeza. Nossa, Arnaldo, será mesmo? Agora pense o seguinte, esses funcionários da limpeza eles estão lidando diretamente com aquele conteúdo contaminado. E se não tiver uma vacina, se não tiver uma proteção e até mesmo EPIs para essa galera,
sim, elas não vão aguentar. Essas pessoas, elas não vão durar. Por quê? Porque infelizmente não tem infraestrutura para isso. E aí eu brinco, né? É EPI ou é pra rir? Por quê? Porque essas pessoas elas não têm esse acesso. E olha só, o porquê isso vai afetar no dia a dia e principalmente no INSS dessa pessoa. Lembrando, o INSS, ou uma previdência social, ela serve tanto para a aposentadoria, mas também serve para o afastamento por causa de doença. Só que esses afastamentos, ele tem um pequeno problema. Paga muito mal pro funcionário. Só que o funcionário, quando fica doente, ele não vai falar, não, então, eu tô doente, então, para de cobrar aí a minha luz, eu vou parar de comer, ou então, eu posso ir aí no mercado e pegar as comidas de graça porque eu tô doente? Óbvio que não. As contas continuam vindo, só que o salário vem mais baixo. E isso gera uma crise muito grande para uma população que já recebe muito pouco. E aí, olha só para piorar a situação. Quando nós estamos falando de transição demográfica, então qual que é a maior base para a reforma da Previdência? Não, a população ela está vivendo mais. De fato, a população está vivendo mais. Mas o problema é quem está vivendo mais. E aí nós entendemos que essas pessoas que elas estão em linha de frente, principalmente em trabalhos mais precarizados, elas não vão aposentar. Ou então elas vão demorar muito mais tempo para se aposentar, diferentemente de uma pessoa que está lá no escritório e não corre esse risco. Além disso, existem muitas pessoas que elas são invisíveis. Como assim elas são invisíveis, Arnaldo? Muitas profissões que infelizmente elas não são prestigiadas ou não têm tanto prestígio na sociedade, que é principalmente mão de obra braçal, elas são invisíveis para as outras pessoas. Você, quando atravessa uma rua, por exemplo, você cumprimenta uma pessoa que está fazendo alguma limpeza, alguma manutenção ou é algum segurança? É mais difícil. Agora, se você está numa loja, se você está numa escola, se você está num hospital, a chance é muito maior de você cumprimentar, certo? Infelizmente, pessoas como garis, pessoas como seguranças acabam sendo invisibilizadas pela sociedade. E se elas se manifestarem? Você já ouviu falar de alguma manifestação dessas categorias? Alguma demanda dessas categorias ela foi realmente atendida? Você ouviu alguma questão sobre isso? Alguma outra reivindicação? Infelizmente nós não ouvimos. Mas vocês acham que esses trabalhadores eles ficam tranquilos e tranquilas com o salário que tem, com a situação que tem? Claro que não. Só que infelizmente ninguém dá voz para essa população. Tudo bem, Geltueira e Geltueira? Bom, então é muito importante de nós fazermos essa abordagem, de nós pensarmos que cada vez mais a pessoa ela está deixando de ser CLT para ser PJ. E o que é o regime PJ? É quando a pessoa ela abre um CNPJ, como o MEI, por exemplo, ela vai receber muito pouco e principalmente ela vai abdicar de todas as suas garantias, de todas as suas seguranças. Por exemplo, previdência, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, algum seguro, algum outro benefício, por exemplo, algum auxílio, sei lá, até mesmo no combustível, se não tiver o vale transporte, ou algum auxílio odontológico, ou alguma questão de plano de saúde também. Então, a única questão, e inclusive se a pessoa fica doente, o problema é seu. E aí as empresas, o que elas falam? Não, mas olha só, é porque você é uma empresa, você tem o seu serviço e o seu produto. Isso daí é história para boi dormir, convenhamos. Não é mesmo? Bom, então se você gostou disso daqui que eu te trouxe, então não esquece aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e suas amigas. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau!